Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e que possamos, já nessa introdução, com a prece de cartas, com os recados, com a presença dos queridos mentores aqui do Hospital Espiritual, em anexo com a nossa estrutura física da Fraternidade Caminho de Luz, e também junto com os nossos mentores individuais, fazer com que o entendimento ao qual procuraremos, e digo nós no plural, porque estamos sim acompanhados desses queridos amigos espirituais estelares, fazer com que essas lições, esses aprendizados, tornem-se mais acessíveis a cada um de nós, e fazendo também para que toda vez que adentremos a essa casa de luz, de estudos, trabalhos e atendimentos, possamos ser melhores no dia a dia para com os nossos semelhantes. E o tema a qual nós nos propomos a fazer aí um conhecimento, a abranger um pouco mais essa temática, que ela é tão importante para com o momento que nós estamos passando da transição planetária, é o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Tema esse que foi trazido por Jesus Cristo e também nós encontramos na nossa querida Doutrina dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado a partir de 1864. E Jesus vem nos trazer esse convite, esse conhecimento que faz com que nós já façamos essa reflexão, essa pergunta a cada um de nós: quais seriam essas moradas? Será que seriam apenas planetas a qual nós olhamos todos os dias quando o céu está estrelado? Ou as moradas podem ser também as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa interação para com o meio? É um convite que o nosso raciocínio, a nossa reflexão pode fazer a partir desse momento. E procuraremos também expandir um pouco mais, não apenas ficar ali com as mensagens iniciais acerca desse tema de Jesus, mas buscar outras informações, outros subsídios na própria doutrina dos Espíritos, na codificação kardeciana, como também traremos um pouquinho do meio para o final, outras obras que fazem com que, sim, a doutrina dos Espíritos trata desse tema e expande ainda mais, basta que possamos pesquisar e, acima de tudo, fazer com que essas pesquisas cheguem a outras pessoas e esse interesse desperte para que realizemos a cada dia que passa de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada a tão sonhada reforma íntima que nós, sem exceção, precisamos empreender para que consigamos permanecer no mundo de regeneração e provas, que é o estágio inicial a qual a Terra adentrará nos próximos anos, décadas e séculos. Mas então já vejamos nesse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo o que Jesus traz sobre esse Há Muitas Moradas na Casa do Pai. Em o Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, traz Jesus a seguinte mensagem: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estejais, vós também estejam. Então já podemos fazer aí uma observação do que Jesus estava procurando empreender sobre o que eram os seus atos, a sua vida e obra dos seus aproximados 33 anos de vida física que ele teve em uma única encarnação aqui no planeta Terra. Mas vamos expandir um pouquinho mais, vamos amenizar essa escrita de Jesus, que sabemos, ela naquela época é necessária que assim o fosse, porque nós também estávamos lá em situações diferentes, também não assimilávamos o que a maioria dos ensinamentos morais do Cristo trazíamos para que nós pudéssemos já naquela época empreender. O que nós podemos transcrever sobre esse tema de Jesus? Não fiquem de mentes inquietas, perturbados, com medo de algo. Acreditem em Deus e acreditem também em mim, que sou o caminho, a verdade e a vida. No universo há muitas moradas diferentes. Se elas não existissem, eu falaria para vocês. Quando eu morrer em uma dessas moradas, irei preparar-lhes o lugar. E quando vocês estiverem prontos, eu irei chamá-los para onde eu estiver. Vocês todos também comigo estejam. Então Jesus já estava trazendo, agora ampliando um pouquinho mais, tentando facilitar um pouco o nosso entendimento sobre essa passagem de João, mostrando-nos de que existem sim outras moradas na casa do Pai.
dimensões essas que, inclusive, nós, nesse início de século XXI e terceiro milênio, ainda nós não enxergamos com os nossos olhos. Tampouco a tecnologia que nós adquirimos até agora também consegue enxergar, seja na Lua, seja em Marte, que são os planetas mais próximos ao nosso querido planeta Terra. Mas que ele disse, existem esses planetas e vocês precisam, com os seus labutares individuais, em prol do todo, ou seja, empreendendo a reforma íntima, fazer com que a asa da moral, como também a asa do intelecto, já que ele próprio Cristo disse, amai-vos eis o primeiro mandamento, mas instruir-vos eis o segundo, para que, com a aquisição do intelecto, nós expandamos a nossa consciência, nós entendamos que o meio há de ser transformado com o nosso esforço, e principalmente esses nossos semelhantes e a parte estrutural física do planeta Terra também evolua, junto com essa moralidade que nós iremos empreender para com esse meio. Então vejamos que é importante esse entendimento de que essa casa do Pai é o universo, essas estrelas, esses planetas, essas constelações, enfim, multiversos, e que aos poucos nós iremos adquirir experiência e iremos adquirir conhecimentos para que almejemos sempre algo mais, e principalmente entendendo esse eu chamava o ex, para que também venha a habitar, não num lugar físico circunscrito em uma determinada dessas moradas, mas sim evoluindo na escala dos mundos habitados, que nós traremos também algumas informações básicas para que conheçamos se existem aí as escalas dos mundos, como também as escalas dos espíritos, para que atinjamos essa condição, esse labutar que cabe a cada um de nós. Sim, não é fácil, mas cada um pode fazer no dia a dia, e é esse o convite que a doutrina dos espíritos vem nos dar, essa sustentação, esse alicerce, esse sustentáculo de que nós podemos fazer e expandir para o meio, seja esse meio quem esteja ao nosso redor, desde os reinos mineral, vegetal, animal e hominal, que são os três reinos anteriores, a qual nós também passamos um dia, quando fomos criados simples e ignorantes. E nem o livro dos Espíritos, a falange do Espírito da Verdade, nos trazem isso, que todos os seres criados por Deus são iguais, simples e ignorantes, vão passando por esses estágios evolutivos, seja por séculos e milênios, em uma ou mais moradas da casa do Pai, até que atinja o reino nominal, que é o reino que cada um de nós aqui estamos inseridos e labutando pela nossa reforma íntima. Então, dentro dessa concentração desses vários mundos que existem no infinito, já faz com que nós podemos dar uma diretriz melhor das nossas vidas, almejando sempre o melhor. Não apenas na condição de que eu seja uma pessoa melhor, para que na próxima encarnação eu volte para o planeta Terra no início de regeneração e provas, não porque não outras moradas da casa do Pai, como Bezerra teve esse convite a partir de abril de 1900, quando ele se encarnou e voltou para o mundo espiritual, e onde Celina, a mensageira direta de Maria de Nazaré, disse: Maria diz, Bezerra, que você pode reencarnar não só no planeta Terra, mas em qualquer outro planeta do sistema solar, como fora dele, porque ele labutou a asa do intelecto e da moral em prol dos semelhantes. Então é isso que também nós precisamos labutar para o nosso benefício e fazer com que os nossos, ou seja, com os seus, aquelas pessoas que nós nos afinizamos, não só nessa encarnação, mas e as famílias anteriores também tenham essa oportunidade. No universo infinito nós temos mundos puramente materiais, sim. Temos também mundos materiais que abrigam também vida espiritual, como dissemos, em outras dimensões e em estágios evolutivos diferentes. E ainda temos mundos predominantemente espirituais. Por exemplo, como podemos citar, o Sol. Conforme os espíritos, o Sol ali é um local que habitam transitoriamente muitos espíritos de luz, para que eles possam dar um sustentáculo para todos os demais planetas que estão ao seu redor. E nós temos informações aí espirituais, pelos estudos, pelos acompanhamentos que vão mostrando que sim, é essa a objetividade, e nós também um dia poderemos ser com o nosso esforço diário para nos melhorarmos, porque esses queridos irmãos espirituais que atingem esses graus aí de mundos ditosos ou transitórios, já na condição de co-criadores, eles também foram como nós, de simples ignorantes e passando por todos esses reinos anteriores, fazendo com que eles também labutassem essas duas asas, a do intelecto como também a da moral. As muitas moradas da casa do Pai também podem ser interpretadas como as várias partes do mundo espiritual que rodeiam o nosso planeta. Assim, é importante também que entendamos que não só os planetas físicos, a qual nós enxergamos as estrelas, os sistemas solares, em outras dimensões, mas também o que faz, qual é esse intermediário para que atinjamos essas moradas? Será que existem colônias espirituais? Será que existem postos de socorro? Será que existem ainda regiões de sofrimento a qual esses irmãos em desequilíbrio
tiver a oportunidade de ir ascender no lado moral e não mais passar por essas situações essas que cada um de nós já pode ter passado também em reencarnações pretéritas? E ainda, será que existem hospitais espirituais? Por exemplo, aqui não sei se vai na fraternidade Caminho de Luz, que faz com que esse elo entre essas regiões inferiores e aqui no acolhimento desses irmãos, eles possam ter aí a oportunidade do conhecimento, da sua expansão de conhecimento, o desenvolvimento da asa do intelecto, para que também no lado moral eles desenvolvam essas atividades no mundo espiritual, que nós chamamos de erraticidade, porque sim, eles também podem ser úteis. Não nos esqueçamos, não é só na materialidade que nós podemos ser úteis em estado de vigílias, acordados, não. Sim, também no mundo espiritual, porque, inclusive por isso que a doutrina dos Espíritos nos convida a sempre labutarmos pela reforma íntima. Quanto mais nós nos esforçarmos no estado de vigília, acordados na matéria, em carne e osso, teremos oportunidade diariamente, nos 7 dias da semana, no desdobramento das madrugadas, nas 6 ou 8 horas que cada um de nós, o corpo repousa, mas o espírito volta para o mundo espiritual, aonde as afinidades nossas, seja do passado ou do presente, estão ligadas com nós possamos ter essa oportunidade de também ajudarmos em obras sociais, desenvolvendo a moral. E por que não estudarmos para que esse estudo, voltando no dia seguinte, aonde o corpo já esteja recomposto energeticamente para encarar uma nova programação ali diária, nós possamos já colocar com essas intuições, com esses fractais em prática aquilo que nós estamos tendo a oportunidade. Por que nós estamos nos esforçando? E nesses mundos espirituais para qual nós estamos citando, essa interação entre se existe colônia, se existe aí essas zonas de sofrimento, nós podemos ver que eles existem sim. Por exemplo, na própria superfície do planeta Terra, ainda que em outras dimensões que nós não as enxerguemos com os olhos do corpo físico, como em regiões abaixo do solo da nossa estrutura física, nessa zona de sofrimento que nós citamos, que nós conhecemos da doutrina dos Espíritos como umbral, que são zonas de sofrimentos, cidades de transição, que são essas cidades, tanto podem ser as colônias espirituais, como também esse elo dessas que nós estudamos inclusive nas obras de André Luiz, as casas transitórias, para que antes de chegarem em hospitais espirituais, como o daqui da casinha, esses irmãos já possam receber essa primeira triagem para que, aptos minimamente, aqui eles possam chegar e futuramente encaminharem-se para colônias espirituais, para que lá também aprendam, executem e façam novas programações encarnatórias em novos corpos físicos e essas esferas superiores que também os acolhem dentro de colônias espirituais. É um convite, inclusive, aos irmãos e irmãs que não tenham lido ainda o livro Nosso Lar ou assistindo o filme, que é o resumo do livro, já dá para a gente ter uma noção. Por exemplo, Ministério da União Divina, onde, naquele ministério de todos os demais que na coluna Nosso Lar ali existem, ele é o mais específico, mais evoluído para lidar com os seres de luz. E essas informações desses ministérios são repassadas a toda a coluna espiritual, fazendo com que ali o equilíbrio esteja sempre em dia e propondo para que novos irmãos em maior quantidade sejam resgatados dessas zonas umbralinas, como aqui nós temos conhecimento dos estudos, principalmente das obras de André Luiz. E para onde vamos após a morte? O desenlace do corpo físico, ou seja, volta o espírito, perece a matéria como sempre pereceu, perece e ainda perecerá por muito tempo, utilizando os 3 tempos verbais, passado, presente e futuro. Porque sim, nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, estagiando atualmente no presente em um corpo material, seja feminino ou masculino. Nós podemos ir para o umbral, a depender de nossas atitudes, ou ainda que não sejamos pessoas más, mas estejamos em inércia, vendo tudo isso que está acontecendo e não é comigo. O que eu tenho a ver com isso? Deus não enxerga tudo? Os espíritos de luz não sabem que lá precisa ser provido, acolá também? E eu já tenho a minha condição que é limitada e eu ainda tenho que ajudar? Então, nós temos que respeitar, são irmãos que não entendem que o laboratório individual dessa reforma íntima, nós temos que dar satisfação apenas e principalmente a nós mesmos, a nossa consciência, que diz os espíritos que é a única situação que far-nos-á ali cobrança quando voltarmos para o mundo espiritual. É só a nossa consciência que dirá o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer de bom, o que alguém tem a se queixar de mim, como também diz Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. É esse o convite que
nessas regiões nós podemos fazer e respeitar esses irmãos e abrir os braços para o que nós possamos fazer em seus benefícios. Como dissemos também, prontos socorros espirituais em anexos a casas espíritas ou outras casas espiritualistas que fazem bem, praticam o evangelho redivivo do Cristo. Temos também situações de irmãos que não vão diretamente para as zonas umbralinas, tampouco diretamente para as colônias espirituais, mas que ficam vagando aí na nossa atmosfera, muitas vezes relacionados a nossas residências, ao ambiente de trabalho, aonde eles acostumavam a sentir prazer, aonde eles estavam, muitos infelizmente também em lugares difíceis, tanto na parte do tabagismo, da bebida e outros mais que nós sabemos, tóxicos, que fazem com que eles possam absorver essa emanação do que os encarnados estão ali usufruindo. Então, por isso é da importância dessa reforma íntima nossa, que nos desvinculemos a cada dia que passa dessas situações, para que não alimentemos também negativamente esses queridos irmãos e irmãs que momentaneamente no presente estão ali em desequilíbrio, mas que cabe a cada um de nós, dentro da doutrina dos Espíritos, fazer que eles não passem mais por essas situações e estejam mais acessíveis aos queridos socorristas, médicos, enfermeiros, espirituais das diversas dimensões que transitam ali com os seus trabalhos, com os seus auxílios, recolhimentos na esfera da erraticidade em volta ao nosso querido planeta Terra. E ainda tem os resgatados que vão direto para as colônias espirituais. Quem são eles? Os que já são perfeitos? Que fizeram tudo certinho da sua auto-encarnação? Difícil, né, queridos irmãos e irmãs? Nós, nesse momento final de provas e expiações, temos aí essa situação. Não, são pessoas como nós que se esforçam a cada dia que passa. Escorregaremos sim. O importante é que tenhamos a condição de que, ao colocar a cabeça no travesseiro, reconheço que eu errei, peço desculpa aos meus mentores individuais, a Jesus, Maria Santíssima, e a todos a qual eu prejudiquei, e que no dia seguinte eu possa me melhorar, que eu possa reparar essa situação, e ainda que eu não as repare, eu posso pelo menos fazer melhor do que em relação ao que eu tinha feito no dia anterior, ou nos dias anteriores. É um convite que esse evangelho redivivo da codificação do Pentateuco kardeciano nos faz a cada dia que passa, para que nos coloquemos em prática. E também disse Jesus: eu não vim para socorrer os sãos, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de remédio, ou seja, naquele estágio ali ao qual nós estávamos há 20 séculos atrás, ainda de provas e expiações, ainda mais atrás desse estágio evolutivo do planeta Terra. Então, eles sabiam Cristo com quem iria lidar. E a posteriori, nos séculos posteriores, todas as nossas reencarnações, ele também saberia de todos os desafios que nós encontraremos, materiais, morais e também com os débitos pretéritos, que infelizmente são os desajustes que nós tivemos ali, principalmente de pessoas que ocuparam o nosso núcleo familiar. Importante sabermos que tivemos inúmeros pais, mães, filhos, avós e tantos mais que se relacionaram conosco. Estão alguns em condições melhores, outros podem estar em condições semelhantes à nossa. Mais importante é que tenhamos a certeza de que os espíritos já estão em condições melhores. Rezam, oram para que nós acordemos, despertemos e façamos o que cabe a cada um de nós no intelecto, nessa asa, como também na asa da moral. E como são essas moradas espirituais? Elas existem como casas, tem ruas, nós temos jardins, lagoas, animais esses que nós tanto amamos, ainda que não tão semelhantes ao nosso da materialidade no planeta Terra. Temos árvores, temos transportes aeróbicos, como é ali citado em nosso lar. Existem também fábricas, existem atividades que os espíritos podem desenvolver, já almejando e programando a sua próxima reencarnação. Não apenas desenvolvendo aquela atividade que ele desenvolveu na reencarnação ou nas outras pretéritas, mas por que não habilitar-se a outras mais que ele desejava ter naquela última sua encarnação, mas que não teve por uma ou outra situação, mas que agora ele gostaria de ter, desde que ele já se esforce na erraticidade, nessas colônias espirituais. Temos também hospitais, semelhantes aos que ficam em anexo aqui aos centros espíritas, universidades, sim, muito estudo para cada um dos irmãos, e bibliotecas essas que também nós temos em anexo a cada hospital espiritual, nessa estrutura vinculada às nossas estruturas físicas. Então vejamos que o que nós temos aqui de biblioteca, no mínimo no hospital espiritual aqui da casinha, nós temos no mínimo 10 vezes mais livros, não só antigos, mas principalmente novos do que está para vir em Gaia, no planeta Terra, fazendo com que eles se fortaleçam ainda mais. Falamos que existem categorias de mundos habitados, que são esses estágios ao qual esse princípio inteligente precisa labutar para chegar até os mundos ditosos. Temos os mundos primitivos,
que são as primeiras encarnações do pensamento inteligente. Temos também mundos de provas e expiações, semelhante ao qual nós, planeta Terra, estamos nesse final. Graças a Deus estamos no final. E que almejemos sim, pelos nossos esforços, passar para o mundo de regeneração. Temos os mundos regeneradores, que são aqueles que existem provas a serem empreendidas aos espíritos. Saem as expiações, que são os débitos e pretéritos, mas nós continuamos sendo provados para que almejemos as outras categorias que existem em todo o universo e multiversos. E os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe. Mundos esse no plural, que muitos dos queridos irmãos espirituais estão no universo, trabalhando pela harmonia desses sistemas solares, como também co-criadores, como Cristo foi bem antes da sua vinda na materialidade, na sua encarnação. Ele já participou desde o início, desde toda a constituição física, mostrando que ele, como nós, e disse ele: vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Então, quem está com a moralidade maior de que passou no planeta Terra até hoje, para que nós tenhamos essa habilidade de as desenvolver no nosso dia a dia? Sim, todos nós não podemos. É fácil não, mas esse é sustentável que a doutrina dos Espíritos nos dá junto com o Novo Testamento do próprio Cristo. E os mundos celestes e divinos, que são as moradas dos Espíritos puros, que não são mais obrigados a reencarnar, podem tornar-se co-criadores de planetas, ou seja, esse entre os mundos felizes e os mundos celestes ou divinos fazem com que, inclusive, nós, seres eternos, não tenhamos mais essa necessidade da reencarnação, tampouco termos perispírito. Não nos esqueçamos que o perispírito é o ego, que liga o corpo físico, carne e osso, para com o nosso espírito imortal, por meio do íon, o cordão prateado, o fio de prata, a qual essa nomenclatura nós conhecemos do estudo da doutrina dos Espíritos. Então, vejamos que é isso que nós queremos para cada um de nós, e todos que estejam ao nosso redor, que numa determinada situação futura não mais precisemos reencarnar, mas trabalhemos todos os dias. Disse o Cristo: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, quiçá nós, que estamos na escola ainda, final de provas e expiações, e almejarmos essas novas categorias de mundos habitáveis. E as ordens dos Espíritos? Já que dissemos que existem reinos anteriores, significa que, obviamente, tem que ter outras ordens para que almejemos, atinjamos esses planetas. Vamos trazer o Livro dos Espíritos, lembrando aos irmãos, 18 de abril de 1857 foi a sua primeira publicação, onde Allan Kardec faz a pergunta, a falange do Espírito da Verdade, na questão número 96, da seguinte forma: os Espíritos são todos iguais, ou existem entre eles alguma hierarquia? Boa pergunta. E o que dizem os Espíritos como resposta? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição a que tenham chegado, passando por todos esses reinos, esforçando-se para ser pessoas boas, adquirindo conhecimentos para que possam passar por todas as situações a que cada ser humano precisa passar, em todos os conhecimentos, e assim, esses graus evolutivos vão sendo alçados por cada um de nós. Já na pergunta 97, Allan Kardec faz a seguinte aos Espíritos: há um número determinado de ordens ou degraus de perfeição entre os Espíritos? Respondem a falange dos Espíritos da Verdade: é ilimitado o número dessas ordens, pois não há entre elas uma linha de demarcação, traçada com barreira, de maneira que podem multiplicar ou restringir essas divisões. Ou seja, é ilimitado. Aqui nós passaremos rapidamente o que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas está dizendo aqui a coisa do Espírito da Verdade, ela é ilimitada, porém está traçando-se sim 3 ordens principais, mas não significa que são as únicas. Vejamos o quanto que nós temos ainda que evoluir nesse sentido. É acessível a cada um de nós, e quando tivermos esse conhecimento, esses conhecimentos que esses queridos irmãos espirituais já o têm para poder retransmitir ao nobre professor Rivaio, ao Allan Kardec, nós teremos ainda mais vontade de ajudarmos o próximo, ajudar os grupos ao qual nós estejamos inseridos. E não obstante se considerarmos os caracteres gerais, poderemos reduzir-los a 3 ordens principais, como dissemos. Na primeira ordem podem colocar os que chegaram à perfeição, que são os espíritos puros que nós falamos anteriormente. Na segunda ordem estão os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação, que é o que nós estamos procurando empreender com os estudos e a prática do que a doutrina dos Espíritos nos traz. E na terceira ordem, os que estão ainda na base da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância,
desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o desenvolvimento. E muitas vezes esses irmãos, muitos já foram exilados para planetas primitivos ou de provas e expiações, outros milhares ainda estão tendo as suas últimas oportunidades, porque sim, é isso que nos dizem os Espíritos de luz, que todos nós estamos tendo a nossa última oportunidade de queremos evoluir ou não. Queremos ajudar o meio ou não, seja as pessoas ou a estrutura física. Se não acompanharmos o progresso dos espíritos que estão vindo para cá, que nós diremos também um pouquinho mais para frente, nós não teremos essa oportunidade de continuar e postergaremos a nossa evolução. Não que tenhamos ali como proibida nosso retorno ao planeta Terra, mas em sendo exilado por quanto energético não adquirido para permanecermos aqui, nós iremos retardar e poderemos esperar séculos, milênios, labutando em condições muito piores a qual nós estamos passando em nosso querido planeta. Então, que fique aí essa conscientização de que nós precisamos sim sempre nos melhorar. E nessa terceira ordem, que nós falamos por último, quem são? São os espíritos imperfeitos. Ele vem da 6ª até a 10ª classe. São os espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores ou perturbadores. Na segunda ordem, que são os espíritos bom, dito pelos irmãos espirituais, pega da 2ª à 5ª classe, que são os benévolos, sábios, são também os prudentes e os superiores. E já na primeira ordem, é uma classe única, percorreram todos os graus da escala, ou seja, como dissemos, não tem mais necessidade de reencarnar, não tem mais condições e necessidade de ter perispírito e já podem ser co-criadores, ajudar os inúmeros planetas que foram criados, estão sendo nesse momento e ainda o serão pela vontade de Deus. Como dissemos logo no começo, é importante que tragamos aqui algumas informações que estejam relacionadas a essa proposta, não só do Evangelho, mas da codificação. Será que em outras obras, por exemplo, de Chico Xavier e outros irmãos, por exemplo, de Valdo também, que está ainda encarnado, trazem essa temática, mas em outras palavras, em outros entendimentos, ou até mesmo dando outros exemplos? Vejamos, no dia 25 de junho de 1935, inclusive é um dos livros que eu mais gosto, já li 2 vezes, quero ler tantas vezes como forem necessárias, e já dou a indicação aqui aos queridos irmãos, para que também o leiam, Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico, e ditado pela sua querida mãe biológica, Maria João de Deus, onde essa querida irmã, ela teve a oportunidade de descrever a constituição do planeta Marte, como também de Saturno e de Júpiter, com detalhes, riqueza de detalhes. Então, se ela teve essa oportunidade, nós também as teremos, desde que construamos condições para isso. E tenho certeza absoluta que não só é a Maria de Deus, dessa data em diante, nunca mais ela há de ser a mesma. E ela deve ter multiplicado em inúmeras vezes as suas ações no bem para com a coletividade. Porque ela entendeu, eu quero um dia habitar essa ou muitas outras moradas da casa do Pai em condições semelhantes. E eu posso, disse o Cristo, vós sois deuses. Podeis fazer isso, eu faço muito mais. Então é esse o convite que façamos também. Que os irmãos, então, se quando tiverem tempo, possam ler essa obra, que vocês vão adorar. E se quiserem comentar conosco também, vai ser de muito bom grado para que troquemos experiências, para assim nós expandirmos ainda mais a nossa consciência nessa temática. Já em 25 do mesmo mês de junho de 1937, ou seja, 2 anos após, no livro intitulado Emmanuel, ditado também pelo Espírito, que foi o guia principal de Chico Xavier, Emmanuel, Publius Ventus na época do Cristo, ele traz ali, no seu capítulo intitulado A Tarefa dos Guias Espirituais, que os planetas Marte e Saturno já atingiram um estágio mais avançado em comparação à Terra. Então vejamos agora que Emmanuel, por meio das mãos abençoadas de Chico Xavier, traz também essa temática dentro da proposta de Há Muitas Moradas da Casa do Pai. Temos também em Crônicas de Além Túmulo. É um livro que foi ditado pelo irmão espiritual conhecido como Irmão X, mas que foi Humberto de Campos, por meio de Chico Xavier também. Nesse livro, em seu capítulo 24, ele menciona sobre Marte, Saturno e Júpiter. Semelhante a que Maria João de Deus também trouxe de informação, mas ele numa outra dinâmica, enriquecendo ainda mais informações sobre esses 3 planetas muito mais evoluídos em comparação à nossa querida Terra. Já no dia 17 de 8 de 1938, um ano após, em A Caminho da Luz, é um livro que todos nós já ouvimos falar, aí da lavra de Emmanuel, por meio de Chico Xavier, de que ali ele traz informações da constelação do Cocheiro, ou seja, de Capela, de tantos capelinos que foram exilados daquele planeta. Por quê? Aí, em determinada época, essa constelação, esse planeta,
estava passando por situações semelhantes à nossa, onde o joio do trigo precisaria ser separado para que o planeta avançasse. E assim o foi feito. Milhares de espíritos vieram para o planeta Terra, outros planetas foram tributários também desses irmãos, ainda em desalinho, que não conseguiam fazer com que eles evoluíssem, atrapalhassem ainda a vida dos que queriam evoluir. Então, esse querido irmão espiritual nos traz, não só em A Caminho da Luz, mas também já indicamos também a leitura de Os Eximados de Capela, trazido pelo irmão Edgar Armon, com mais informações ainda dessa constelação do cocheiro e de que esses momentos transitivos dos planetas, eles são naturais e que eles vão ocorrer, e que nós, como seres habitantes temporariamente da matéria, nessa atual encarnação, precisamos nos enquadrar para que nos melhoremos e aos seus voos maiores, ou que fiquemos no planeta Terra assim. Por que não? Quem ama esse planeta quer que todas essas negatividades, um dia, elas sejam ali extintas, e com o nosso trabalho, a nossa união, fará com que nós atinjamos isso. Mas podemos sim sempre almejar algo mais. Já no mês 11 de 1938, ainda no mesmo ano, o livro Novas Mensagens, também de Humberto de Campos, do irmão X, ele traz ali experiências no planeta Marte, também muito enriquecedora, mostrando que Marte, também em outra dimensão, está mais avançada que o planeta Terra. Então vejamos que só estamos falando até agora de Chico Xavier, que são obras fidedignas dentro do Pentateuco kardeciano, e que muitas vezes não são citadas nos ciclos espíritas, nas palestras, mas são importantes que o sejam, para que atrelemos a codificação kardeciana e a extensão de seu desenvolvimento. O Divaldo Pereira Franco também, por que não, que nós veremos já na sequência. Citemos Divaldo Pereira Franco. Recentemente, há poucos anos atrás, ele concluiu uma quadrilogia, ou seja, 4 livros, intitulado de Transição Planetária, que é justamente o livro Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais e no Rumo do Mundo de Regeneração, 2010, 2012, 2015 e 2021. E Divaldo Pereira Franco, por meio das palavras ditadas pelo querido irmão espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos seus mentores atualmente ainda no planeta Terra, ele traz a informação de que ali em Alcione, na constelação das Pleiades, irmãos espirituais, a convite de Jesus Cristo, já estavam encarnando no planeta Terra, e tantos outros milhares estavam se preparando para que, como irmãos maiores, não melhores que nós, mas como irmãos maiores que já passaram pelas experiências e tiveram êxitos, assertividade maiores do que a nossa, já almejaram ali outras escalas evolutivas, eles estavam se voluntariando, como nós também um dia, como nós nos voluntariamos para situações de irmãos que estão em outras moradas mais atrasadas, por que não? Então eles estão vindo sim, e tem vídeos do Divaldo dizendo que ele já teve inclusive contato com esses irmãos de Alcione, fazendo com que na direção da constelação de Touro, esses espíritos queridos estejam vindo para nos auxiliar com suas experiências não só no intelecto, para que desenvolvamos mais a nossa parte intelectual, mas principalmente na moralidade, que é o que nutre o nosso coração e faz com que nós sejamos pessoas melhores em todos os aspectos, dentro de casa, no ambiente de trabalho, com as pessoas que nós não conhecemos na rua, e assim nós façamos com que a nossa vida seja sempre melhor. Buscamos um pouco mais de informações em pesquisa ao site Space Engine, para que entendamos o que a nossa astrologia, a nossa ciência sabe sobre Alcione, já que Manuel Filomeno de Miranda, ele nos trouxe ali, deu uma pincelada sobre esses irmãos maiores de mundos de regeneração. Então, nessa pesquisa, nós encontramos que até agora as descobertas desvendam que ele está a uma distância de 440 anos-luz do nosso planeta Terra, muito distante. Ele possui mais de 1.400 vezes de luminosidade e seu diâmetro é de 11 milhões de quilômetros, ou seja, 8 vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol é o maior de todas as esferas do Sistema Solar. Então, ele é 11 milhões de quilômetros e 8 vezes maior do que o nosso Sol. Vejamos o quilate desses queridos irmãos que, a voluntariado de Jesus Cristo, estão habitando, incorporificando-se no planeta Terra para nos auxiliar, mostrando que o amor já está ali presente em todas as suas atitudes, atos, pensamentos, para ajudar esses irmãos menores que somos cada um de nós, sim, e que nós, na condições de alunos, se pudermos e soubermos aproveitar isso, faremos com que nós também alcancemos maiores voos, maiores patamares, com esses exemplos que eles estão nos trazendo, mas não somente eles, tem outros irmãos espirituais também de outras localidades. E nesses
sistema quádruplo de planeta que também nessa pesquisa nós realizamos não é apenas um planeta intitulado Alcione. Existe um sistema quádruplo, Alcione A, B, C e D, onde até agora as pesquisas encontraram que o Alcione A é maior e que ele gira no próprio eixo velozmente, atingindo cerca de 770 mil quilômetros por hora. E é um sistema binário, onde uma estrela anã vermelha fica orbitando em torno da maior, a Alcione A. Aí perguntamos, mas o que será que Manuel Filomeno de Miranda está nos trazendo? De que esses irmãos estão vindo de Alcione A, B, C ou D? A que é a mais importante, entre aspas, falando de evolução. O que importa? O importante é que todas elas já são mundos ali de regeneração para felizes e que eles têm muito a nos passar, desde que queiramos receber, desde que nutramos os seus conhecimentos e façamos com que não nos melindremos com algo com que nós não aceitemos em aprendizados, não só das encarnações anteriores, mas da presente. E assim, estudemos, vejamos os seus exemplos e também façamos o que eles fazem nesses exemplos que eles hão de nos passar para a nossa melhora, não só moral, como também intelectual. E trazendo ainda, é importante que nós falamos do Pentateuco kardeciano, temos também obras póstumas de 1890, pós-morte de Allan Kardec, mas ainda quando Allan Kardec estava encarnado, ele trouxe 12 edições da Revista Espírita, intitulada Revista Espírita. Foram 12 edições, 12 anos, de 1858 a 1869. E será que Allan Kardec, ali nas reuniões espíritas parisienses, questionavam os espíritos sobre as muitas moradas da casa do Pai, que é o tema a qual nós estamos abordando hoje? Vejamos, no mês 3 de 1858, ou seja, no primeiro ano de edição da Revista Espírita, na página 116, Kardec afirma que a Lua de Vênus encontra-se, retificando, a Lua e Vênus, o planeta Vênus, encontram-se mais ou menos no mesmo grau, e, sob todos os aspectos, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Juno e Urano seriam ainda superiores a estes últimos. Peraí, eu falei Juno? Alguém conhece algum planeta do sistema solar chamado Juno? Não. Então vejamos a observação no rodapé da página. Juno, ou Junon no original, atualmente catalogado como asteroide atualmente, pelos conhecimentos da nossa ciência, mas na época era considerado como um planeta por Allan Kardec e pelos demais que ali estavam naquela evolução da ciência, da astronomia, enfim. Mas aí a pergunta, mas ele é um asteroide ou ele é um planeta? É algo que ainda será desvendado por nós por meio desses avanços tecnológicos, porque não nos esqueçamos, Kardec estava ali embasado com a falange do Espírito da Verdade, que o Cristo disse há 2000 anos atrás que ele rogaria ao Pai que enviasse o Consolador prometido. Então, tem sim muita chance desse Juno ser um planeta habitável em outras dimensões, com outros seres, enfim, com outros reinos, mas isso nós ainda descobriremos a posteriori com esse avanço da tecnologia. E ainda na Revista Espírita de 1858, Allan Kardec, utilizando-se da mediunidade de Victor Sardou, faz perguntas ao espírito que se apresentou nas reuniões ali espíritas parisienses com o nome de Bernardin Parisier. E o que esse nobre irmão espiritual, Bernardin Parisier, nos trouxe ali para Allan Kardec? No mês de março, ele trouxe sobre a pluralidade dos mundos, falando sobre Júpiter e alguns outros mundos. Nós podemos encontrar essas informações nas páginas 109 e também 112. Já no mês de abril desse mesmo ano, ele trouxe toda a descrição de como é o planeta Júpiter. Não nos esqueçamos que Júpiter, conforme estudos espíritas, é o planeta mais evoluído e que trazem alguns outros estudos que há poucos séculos tornar-se-á o segundo Sol do nosso sistema solar. Vejamos que há de acontecer sim a evolução do planeta Terra e que estejamos sim aqui para desfrutar de todas essas benesses que esses alunos espirituais, a pedido de Jesus, da fonte criadora de Deus, para com os filhos da Terra, para os que tiverem condições mínimas de aqui continuar lutando. Que é uma luta incessante. Não basta só ter meritocracia para reencarnar o planeta Terra no mundo de regeneração e prova inicial. Você precisa continuar permanecendo ali, tendo ali as condições para avançar com esse planeta. Senão, sabemos o que vai acontecer. E nós não queremos isso para nenhum de nós. A partir do momento que entendamos que ele é a nossa meta primária e o que vier será secundariamente em nosso benefício, por disse o Cristo: é dando ciência que façais ao próximo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Esse convite que é um mundo de regeneração inicial, a qual todos nós temos condições de passar. Já em agosto, no mês de agosto do mesmo ano,
ele traz esse nobre irmão espiritual Bernardino sobre as habitações no planeta Júpiter. Como são essas habitações? Como são os seres de lá? A constituição física do planeta. Muito interessante, conseguimos encontrar isso na página 347. E Kardec faz diversos questionamentos também ao espírito Bernardino Pavesier sobre a vida em Júpiter, a composição física dos habitantes, dos animais, sim, como são os animais desse planeta, que tornar-se-á em poucos séculos o segundo Sol do nosso sistema solar, o estado moral daqueles seres, já que é o planeta mais avançado do nosso sistema solar, mais avançado ainda de que Saturno e Vênus, enfim, entre outras informações. Que possamos então, com esse convite da nossa expressiva característica do tema de hoje, há muitas moradas na casa do Pai, que essas moradas estejam intrínsecas em nossas almas, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de almejar, entender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui atualmente, encarnado em estado de vigília no planeta Terra, e para onde eu queria ir, para as muitas outras moradas da casa do Pai, porque eu tenho condições para isso, mas cabe tão somente a mim me transformar, me modificar, para que o meio também se transforme. E ainda que isso não aconteça no meio, eu tenha a consciência tranquila, como dissemos logo no começo, de que em voltando para o mundo espiritual, por meio do que nós chamamos de morte do corpo físico, nós tenhamos essa condição de que o que eu pude fazer, eu procurei me esforçar. Preciso melhorar muito, sim, sem dúvida nenhuma, mas pela condição que eu empreendi na minha última encarnação, com certeza absoluta, se mais eu não puder voltar no querido planeta Terra, Gaia, planeta Chão, planeta Água, que eu almeje outras moradas da casa do Pai, e seja útil ao meio ao qual a fonte criadora Deus queira me colocar, porque é esse o objetivo de todo cristão, e é isso que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós. E assim convidamos os queridos irmãos para que já nos próximos atendimentos, como também no passe coletivo, que possamos continuar mentalizando o que nós viemos buscar nessa casa. Não só na data de hoje, o que nós já estamos buscando em atendimentos anteriores, e até o que nós podemos buscar nos atendimentos posteriores, e que tudo que nós recebemos, ainda que nós não enxerguemos em sua integralidade, nós façamos expandir para o meio as pessoas que estejam ao nosso redor, sempre na certeza de que eu estou saindo melhor do que quando eu entrei, e que isso faça com que eu melhore todo o meu entorno. Que assim